Pronto, show de bola. Começamos aqui a gravação a mim mesmo, viu? Vamos agora iniciar a disciplina de comandos elétricos. E já auxiliando na apresentação que tivemos lá na sala, lá no laboratório, que eu mostrei a vocês alguns dispositivos de comandos elétricos que vocês compreenderam, eu pergunto, o que vocês consideram que nós vamos estudar nessa disciplina? Para que vai servir o comandos elétricos? Vocês têm alguma noção? Instalação de subestação. Vai servir para subestações? Vai. Sim. O que mais? Instalação residencial. Instalações elétricas. Também vai servir para instalações elétricas. Acionamento de bombas. Motores também, né? Vai ficar. Bombas e motores. Sim, nós vimos na visita técnica na CHESP que existe lá diversos quadros que tem contatores, que tem relés e que necessita fazer esse acionamento. Então, vai ser utilizado sim, comandos elétricos em subestações. Quando vocês falaram que se vai ser para instalações elétricas, também nós temos duas disciplinas desse semestre. Uma é instalações elétricas de baixa tensão, que nós vamos estudar sobre cargas baixas, projetos elétricos, as normas específicas dessa área, e essa outra disciplina que é de comandos elétricos industriais, certo? Eu vou deixar em destaque aqui a palavra industriais. Então essas são instalações elétricas também, só que são instalações elétricas industriais. Necessita de uma potência maior, necessita de uma carga melhor para acionamento, então nós precisamos ter um controle diferenciado. Claro que nós vamos estudar nessa disciplina dentro das normas, os procedimentos cabíveis para fazer o acionamento. Acionamento de quê? De bombas, de motores, que é muito utilizado na indústria. Ainda falando um pouco sobre a indústria, as indústrias, eles são os maiores consumidores de energia elétrica no país. Né? As pessoas pensam que são as residências, mas não, são as indústrias. As indústrias têm mais de 70%, 80% do consumo da energia elétrica no nosso país. Então, é importante, quando tratarmos de comandos elétricos industriais, automaticamente você pensar que são conteúdos que vão ampliar as possibilidades de empregabilidade. Mas não só empregabilidade. Quando se trata de comandos elétricos, nós também nos referimos sobre projetos. Aí esses projetos poderão ser de motores, acionamento de motores, de máquinas e de outras cargas. Quando eu me refiro a outras cargas, imagina só, existe um projeto de um estádio grande de futebol e que é necessário fazer o acionamento da iluminação de lá. Como vocês pensam que vai ser o acionamento? Se vai ser no interruptor desse? Não. Se vai ser direto no disjuntor? Às vezes sim, dependendo de pequeno porte. Mas se precisa manter um controle mais específico. E a corrente elétrica, na verdade, a instalação elétrica apresentou uma carga um pouco mais elevada. Para manter o melhor controle, nós vamos utilizar em cima de comandos elétricos. E acima desses comandos que nós vamos estudar, esses equipamentos eles podem entrar em diversas lógicas. Uma lógica sequencial, uma lógica paralela. Então nós vamos estudar essas lógicas. Como realizar o acionamento, qual vai ser a melhor possibilidade. Quando nós estudamos ainda comandos elétricos, eu vou entrar num tema que é muito importante, que é de segurança. A segurança está alinhada em cima dessa norma, dessas lógicas. Eu vou usar a lógica de acionamento. Tem uma máquina
Essa máquina, o operador, ele vai estar operando essa máquina, claro, e ela vai ter partes que são inseguras, como por exemplo a navalha. Imagina como se fosse uma esteira passando aqui na minha frente e levando um produto, e esse produto em frente lá do operador, ele vai apertar uma botoeira, ele apertando a botoeira, a navalha vai vir cortar esse produto e ele vai dar continuidade ao processo industrial. Às vezes é natural do ser humano ele ver que vai ficar uma rebasta, um pedaço da peça lá naquela navalha, e ele automaticamente vai tentar pegar. Se ela for automática, direto lá, na hora que ele for pegar a mão dele, pode ser amputada. Ele pode sofrer um acidente. Então, pensando nisso, vamos colocar uma lógica de operação para aquela navalha, para aquele, na verdade, eu vou ser um pouco mais específico, para aquele cilindro que tem a navalha, que vai ser um cilindro pneumático, geralmente é pneumático, ou para vocês terem um conhecimento, quem não sabe o que é pneumática, já viram a caçamba subir? Ele tem um cilindro que levanta aquela caçamba. Aquele cilindro não é pneumático, mas é hidráulico. O que vai fazer o movimento daquele cilindro é o óleo. Na pneumática, o que faz o movimento do cilindro é o ar. Então eu preciso de ar, eu tenho um compressor em todo o sistema, e esse compressor ele faz com que o cilindro ele se movimente. Quando eu injetar ar, o cilindro vai se afastar, quando voltar ele vai ter um retorno por mola. Na caçamba, é óleo que vai ali dentro. Quando injetar o óleo, a bomba injetar o óleo, a caçamba vai abrindo, e quando retirar aquele óleo, a caçamba vai retornando. Aí tem esse controle, na indústria utiliza muito sobre pneumática. E é uma das nossas áreas de automação, a eletropneumática e a hidráulica também. Aí, então, nesse cilindro pneumático vai estar essa navalha. E automaticamente o pedacinho da peça vai ficar lá, o operador ele vai tentar tirar e pode sofrer um acidente. Pensando nessa questão da segurança de comandos, vamos realizar um comando para fazermos com que o operador, no momento que ele estiver trabalhando, ele opere com as duas mãos. Então vou colocar duas botoeiras distantes, que ele não tem a possibilidade de colocar a cabeça, que ele não tem a possibilidade de usar o cotovelo ou o pé ou alguma coisa, enfim. Ele tem que estar seguro. No momento que ele retirar o dedo de uma das botoeiras, o cilindro para naquele exato momento que estiver lá. Então, pensando em cima da segurança, vamos trabalhar uma lógica de operação de comandos elétricos industriais para aquela máquina. Aí nós entramos em outras áreas. Comandos elétricos industriais que vocês estão estudando no curso técnico de eletrotécnica, mas que futuramente vão ter a possibilidade de estudar no ensino superior. Aí você pode até pensar, opa, eu gostei dessa área aqui, quem sabe eu posso ir. Você pode ir dessa área aqui para qualquer cursos voltados a superior, como por exemplo, engenharia, deixa eu me tirar aqui. As engenharias, controle e automação, vão ver isso daqui novamente lá, só que vão ver mais pneumática, eletropneumática, vão ver um pouquinho mais da automação, entra em cima de outros. Engenharia elétrica é o forte. Engenharia elétrica, para vocês que são bons na elétrica aqui no curso, é o próximo passo. Engenharia elétrica e engenharia de controle e automação são dois cursos bem próximos do que nós estamos estudando aqui. Industrial também, né? Também. Nesse caso aqui, engenharia de controle e automação, vão estudar muito robótica, automação residencial, industrial. A indústria é forte. Quando se trata sobre automação industrial, é uma área de ampla empregabilidade. E muitas pessoas pensam que é somente colocar a mão na massa numa operação, numa linha de operação. E não. Existe um planejamento, existe o controle de segurança, existe o controle de produção, que vocês vão estudar no terceiro ano, existe um controle de planejamento das equipes, existe um controle de estoque. Então, são diversas áreas dentro da indústria que vocês poderão se especializar. Então, aqui, outra área também que tem tudo a ver com comandos elétricos, engenharia de segurança. Também. E diversas outras.
Eu não vou detalhar todas, porque enfim, eu não vou ter tempo para isso, né? Mas diversas outras têm a possibilidade de estudar comandos elétricos. E na hora que você estiver lá, eu estou cursando aqui engenharia elétrica, claro, tu vai ter comandos elétricos, tu vai ter automação, tu vai ter acionamento de máquinas, tu vai ter CLP, que vocês têm CLP aqui, vocês vão ter com o outro professor. Controlador lógico programável. O CLP, ele entra em integração com comandos. Comandos é uma automação, o CLP é uma outra automação, que a Ariel vai aprender, que vocês vão aprender também. Vai ser dividido quando daqueles cabos, né? Praticamente. Na verdade, a automação com CLP eu vou conseguir automatizar mais ainda o processo, né? Se no comandos elétricos eu consigo apertar uma botoeira, eu vou ter que ter uma ação humana. Em CLP eu vou instalar sensores e esses sensores eles poderão ativar com forma lógica programada o meu circuito de comandos elétricos. Aí o negócio já vai começar a ficar mais automatizado ainda. Que se por outro lado, quem vem estudando Arduino vai ter uma familiaridade com o CLP. Vai ver, nossa, o Arduino ele tem portas de entrada, tem saídas, tem um processamento. Eu instalo sensores, eu instalo atuadores. No CLP é praticamente a mesma coisa. Só muda a lógica, que é um pouco mais diferente. Então, você com essas habilidades aqui de comandos elétricos, que nós já estamos analisando, que são diversas áreas, né? Você poderá muito bem entrar por engenharias, controle e automação, elétrica, engenharia de segurança, entre outras áreas também. É muito utilizado, né? Vamos já ver um pouquinho mais sobre as vantagens de estudar comandos elétricos, né? O que mais vocês viram sobre comandos elétricos que deixou um despertar nessas aulas que nós visitamos o laboratório? E também, claro, as pesquisas que vocês realizaram. O Gideon agora ficou pensativo. Vocês lembram qual foi a parte que nós vimos sobre contatores, acionamento lá na visita técnica da Chess? Onde era? Lá, quando a gente entrava naquele quarto. Qual dos dois? Quarto 2? Sim, que a gente entrou em 2 lugares. Não, 2 lugares. Sim, foi na parte que os comandos lá que vai acionar a distribuir a energia, que é uma sala que fica no bocado de... Exatamente. Tivemos em vários locais. Na sala de comandos. E também... O comando elétrico que ficava 4 pessoas. Era. Ali existem, ele até mostrou, tem uns quadros mais antigos aqui que são utilizados relés. Tem os que não são utilizados agora e tem os que agora estão sendo utilizados que são Isso. computadores mais atuais. Isso. Se a gente desligasse, podemos dizer que desligasse algo naquela tela, grandona, aí desligava a energia da cidade. Isso. Ali é a automação um pouco mais aprofundada. No caso, aqueles painéis novos são o auxílio do CLP. Os painéis antigos já são a automatização diretamente com comandos e relés. Aí o negócio já vai ficando mais modificado ainda, melhor ainda. O CLP então é mais moderno, então? Sim, o CLP ele tem um controle lógico, uma automação mais, vamos dizer assim, mas não que seja moderno, vai depender muito do fabricante, do modelo, mais ampla em relação somente ao acionamento por comandos. O acionamento do comandos elétricos, é para esses tipos aqui que nós citamos: bombas, motores, máquinas, né? Eu posso fazer o acionamento de iluminação, de um sistema de iluminação, eu posso fazer o sistema de uma máquina para ela. Só que eu vou no comandos elétricos acionar de forma manual. Vou apertar a botoeira, vou colocar um sensorzinho de fim de curso. Na hora que a máquina bater lá na chavezinha de fim de curso, ele vai realizar a lógica que eu programei lá, né? Então, só que o CLP ele vai analisar. Você vai utilizar sensores de calor, você pode utilizar sensores, no caso sensor de temperatura, né? Você pode utilizar sensores de nível, que nem aquele que a gente tinha lá embaixo, lá no laboratório de mercúrio. Tínhamos.
né? Aqui nem aquele lá. Então, a porta da máquina vai estar aberta, ele vai estar numa possibilidade lá, que você programou, viu a lógica, programou e fez ele atuar, né? Então tem essa possibilidade e tem outras possibilidades a mais. É possível utilizar, eu tenho um sistema de automação de uma bomba. Ó, irrigação. Irrigação aqui. Podemos colocar aqui, ó, irrigação. Sistema de irrigação. Quem é da zona rural aí? Levanta a mão. A maioria faltar, né? Que são da zona rural hoje. Não, então levanta a mão não. Tu é daqui, tu mora aqui, vizinho à escola. E ele aqui mora do outro lado aqui. Pra lá, né? Não, é pra lá. Mas, ó, mesmo quem não seja, nada impede. Mas quem é da zona rural, já tem, e tem implantações lá, já vai ter uma familiaridade a mais com essa disciplina, porque vai te dar uma possibilidade a mais de ter um controle da irrigação. Tem como automatizar uma irrigação. Eu tinha um aluno na outra cidade que eu trabalhava, que o pai dele acordava 4 da manhã para ir lá no baixio, ligar a bomba, que ela ficava ligada até às 5 e depois ia desligar lá novamente. Aí eu disse, opa, não bicho, faz um acionamento com comandos elétricos aqui, tu usa um Arduino, que é um microcontrolador, todos vocês já viram, já conheceram, e o próprio Arduino com um shieldzinho, tu manda um acionamento por mensagem. Aí rapaz, bem pensado, pronto. Aí o que ele usou? Ele usou o dispositivo de comandos elétricos, ele vai utilizar como um contator, com um relé, aí vocês vão conhecer relé de falta de fase, relé de sobrecarga, são diversos relés. O que vai fazer, além da segurança do operador, certo? Aqui nós vamos ter a segurança de quem? Do operador. E o relé vai ser o da bomba, né? E do equipamento. E do projeto, né? O exemplo que nós falamos aí do projeto. Então nós falamos o exemplo do operador, que ele vai estar lá manuseando a lógica de comando daquela máquina, e ele vai estar também, vai por trás, vai ter um projetista também, com sono, né? Quantos dedos tem aqui? 20. É exagerado, hein? E Mário Jorge, decidiu? Ele vai pagar. Ó, analisa só. Falamos, além do operador, que ele não tem conhecimento de automação, ele não vai ter conhecimento de comandos, nem CLP, nem de nada disso que nós estamos estudando, vai ter também um projetista por trás daquela máquina. O projetista que ele vai ser o responsável de informar como a máquina vai funcionar, né? E existem diversas situações aí que os fabricantes eles vão se responsabilizando. Se uma máquina na indústria ela promover um acidente, vai ser estudada a causa daquele acidente. Foi erro de quê? De operação, foi erro de planejamento, foi erro de projeto da máquina. Então um engenheiro de segurança, um engenheiro eletricista, um engenheiro mecânico, ele vai analisar isso. Por isso ele tem que ter o conhecimento de comandos elétricos para fazer a automação. Ele tem que ter o conhecimento de CLP, ele tem que ter um conhecimento de programação, ele tem que conhecer as normas, as lógicas também por trás disso tudo. Aí ele vai promover uma segurança a mais, ele conhecendo isso que nós estamos estudando. Ítalo. A questão do CLP é usada em iluminação pública? Pode ser utilizado em iluminação pública. Um exemplo também, além da iluminação pública, semáforos podem ser utilizados. Outro grande exemplo de comandos elétricos estão nos semáforos. Se você vê aqueles semáforos, aqui tem na cidade aqui, se você vê num poste próximo a ele tem uma caixa, ali dentro daquela caixa, se você tiver a oportunidade de ver ela aberta, claro que vocês não vão abrir, porque seria vandalismo, mas se vocês verem a oportunidade no momento que estiver fazendo a manutenção, vocês vão ver contadores, vão ver relés, temporizador. Tem como a gente fazer aqui, no laboratório. Tem como fazer um projeto aqui.
O Ítalo falando agora sobre isso, né? Se vai ter CLP, se vai ter automação, o próprio Comandos Elétricos ele já faz uma automação direta com temporizador. Você só precisa energizar a rede lá, deixar energizado que ele vai ficar. Esse vai estar vermelho, o outro amarelo, o outro vermelho, o outro verde, né? Esses são 3. E aí tu vai fazer a lógica deles funcionando. Então, se final do ano nós tivermos a feira aqui, já vai um projeto aí que possivelmente o Ítalo pode apresentar. Um semáforo feito com comandos elétricos. Esses dias eles tiveram uma manutenção aí, estava com uma falha que um acendia, o outro também acendia e ficava tudo preto. Acontece. Estava fazendo manutenção. Meia-noite ele ficava bem amarelo. Sabe por quê? Ela ficava piscando do nada. Ah, sim. Não, vai depender. Se for o que eu estou pensando, é porque a partir das 10 da noite, Não, mas foi. você pode passar devagarzinho lá. Não, mas foi no dia que estava tendo a manutenção. Que trocaram Não, assim. é 10 horas para meia-noite ele fica amarelo. Só piscando. Ó, os semáforos de cidade grande, que tem aqueles fotossensor, que também é automação. Inclusive tem uma empresa aqui na região, meu irmão teve ex-alunos que trabalharam nessa empresa, que eu não sei se ainda é a mesma, mas tem uma empresa aqui na região que a galera faz manutenção deles, desses sensores. Eu acho que foi essa empresa que fez essa manutenção, que eles tiraram o sinal lá tiraram o sinal de onde estava e trocaram todos eles. Aí, Troca eu eles. acho que esse comando aí que colocaram agora foi colocado agora, porque antes não tinha, né? Essa é assim, a caixa dos comandos fica bem no semáforo de frente à praça. Ele fica em um dos 3, ou dos 2, né? Depende. É tipo assim, o circuito dele, ele vai, os 3 são interligados no mesmo poste, e no poste, nesse mini poste acho que é de aço, não tem uns comandos dele. Tem. Qual é a causa? Quando chega você a um determinado horário, ele fica amarelo. Se for a questão de alerta, é porque está liberado para você passar devagar, e alerta significa o quê? Ou amarelo significa o quê? Alerta, atenção. Então ali é para você ficar sob atenção redobrada, mas você pode passar devagarzinho. Você não precisa parar, porque o vermelho você vai ter que parar, né? Então em cidades grandes, Juazeiro, Fortaleza, existem semáforos que a partir das 10, 10 e meia da noite, Uma forma de diminuir os assaltos, isso. Aí é questão de segurança mesmo, pensar logicamente mesmo. E também não é horário de pico, né? Quando é horário de pico, muitos carros nos todos os sentidos, mas já acima das 10 e meia, 11 horas, meia-noite, caso que não tem tráfego, né, constante, caso que não tem passagem de veículos constantes. Aí por isso eles deixam só em alerta, e caso você receba uma multa lá naquele horário e o semáforo estava em alerta, tem como recorrer. Isso aí inventou rápido lá, no semáforo antigo não tinha isso aí. Tinha não, né? Não tinha, não. Foi uma coisa que colocaram. Eu percebi que mudaram até o semáforo lá, colocaram novo, né? Mas ali, ali, pronto. Ali tá um segredo. Ah, sim, colocaram a câmera agora? Foi? Não, tem não. Tem como entrar em sincronia, né? Aí no caso, quanto mais informações de automação tiver, aí já entra um controlador lógico, aí já entra um computador, que o controlador lógico ele é um computador. O CLP ele é um computador industrial. Aí vai depender muito, muito mesmo, da tua visão de projetista. Tu pensar na inovação, quanto mais tu pesquisar, mais tu conhecer novas áreas como essa, aí tu já vai, tem uma possibilidade aqui de fazer uma automação num sistema que não tá, né? Quando cheguei aqui, eu vi que a Serena ela estava automatizada com Arduino e precisava reprogramar de uma forma rápida. Aí eu pensei logo no time temporizador. O time temporizador é utilizado também em comandos elétricos, aquele mesmo que nós utilizamos lá. Só que ele tem um patrilho, o próprio quadro de comandos, e existe aquele para tomada, padrão tomadinha, que foi o que nós colocamos ali. E é tão fácil de reprogramar, hoje mesmo nós reprogramamos. Apertou o botãozinho lá, configurou o horário que vai ligar, o horário que vai desligar, e pronto. Tem lá, se não me engano, são 90 possibilidades de programação. Aí eu tenho como automatizar aquele procedimento de uma forma barata, eficaz e rápida, e que não requer
um estudo tão avançado em programação. Aí tu vai estudando essas possibilidades. É aí onde está a diferença. Eu fui até para uma palestra em uma feira estadual. Faz muitos anos que eu fui para uma feira estadual, viu? A última que eu fui foi em 2019. 2019. E não balança a cabeça assim não, viu? Eu quero ir em 2023. 24, não? Não, esse ano ainda. Mas quem vai para Fortaleza não vai para São Paulo? Eu não sei se esse ano ainda tem a possibilidade. E eles não. Tomara. Eu fui para uma nacional, em Recife. Foi muito massa. Quando eu estava na última, meu amigo, ó, estadual é legal, mas quando vai para uma federal, aí o negócio é outro. Que tu volta logo com 20 mil projetos na mente. Aí eu pegava assim, tinha logo ideia para 5 anos de projetos. Eu voltava no UP, chegava lá, registrava, tirava foto, via. Tinha projetos com comandos elétricos, tinha projeto com CLP, tinha projeto com Arduino. O Arduino está em alta hoje, né? Aí eu voltava com as ideias na cabeça, assim, rapaz, agora vai. É bom, foi 2019 a última possibilidade, e eu quero ir esse ano. Tô cobrando mesmo. Ó, mas aí, analisa só. Aí, na feira estadual, 2019, tinha um professor de física dando uma palestra incrível sobre automação, projetos, inovação, empreendedorismo, foi a partir dele que a minha visão, assim, foi mais compartilhada com vocês, com os alunos, né, que vocês têm que aproveitar o agora, o que tem. E ele disse: Tobias, vocês têm um projeto incrível, vocês têm uma ideia incrível, mas comece a investir na inovação que vocês têm para começar a ganhar dinheiro com isso. Você não precisa ter algo do outro lado do mundo, algo surreal. Você precisa ter algo simples, um produto simples. Comece a empregar valor naquilo que já existe, só que tem utilidade. Aí eu, rapaz, é verdade. Aí sabe como uma lâmpadazinha acende assim? Rapaz, é verdade. Tanta coisa que tem que é simples, que a galera quer comprar, né? A gente vê aqui um exemplo aqui na escola. Teve uma menina vendendo uns lacinhos. Eu vi um projetinho massa no ano passado aqui. E a menina, ó, vendendo de rojão os lacinhos dela. Ano passado a gente vendeu um chaveiro. Ano passado nós vendemos um chaveiro. Mas ó, outra coisa que eu vi no Mercado Livre, o cara tava vendendo um parafusinho pequenininho com um pedacinho de chinela. Aquela, não tem quando a sandáliazinha ela tora e você coloca um preguinho naquela partezinha redondinha debaixo da sandália, eu não sei o nome, mas o cara bota o preguinho ali atravessando. Ao invés de atravessar, ele só parafusava por baixo a própria partezinha da chinela que já existe. E ó, quando eu fui ver a quantidade de vendas alta, eu sou, que é isso? Aí eu lembrei do professor lá, da palestra dele e do que ele nos falou. Pai, é verdade. Aí quando tu entra aqui, ó, comandos elétricos industriais, você vai dizer assim: opa, eu não estou na faculdade ainda, eu não estou trabalhando ainda, eu não tenho uma indústria, não tenho emprego. Mas tu analisa quantas pessoas aqui na nossa cidade precisam automatizar uma bomba para irrigação. Ele precisa automatizar para ele não ter que ir mais lá. Tu vai instalar o quê? Um contator para aquela bomba, um temporizador, pode ser um timezinho desse aí que nós instalamos. Tu vai conversar com ele, qual horário que o senhor quer que ligue, qual o horário que o senhor quer que desligue, quer que ligue a madrugada inteira. Se faltar uma das fases, o motor é trifásico, a bomba é trifásica, se faltar uma fase, o que é que vocês acham que acontece com o motor ou uma bomba trifásica se faltar uma fase? Ela queima. Se faltar uma fase, vai acontecer uma defasagem, uma sobrecarga nas outras fases que estiverem funcionando. E como é que você vai diagnosticar se está faltando uma fase? Só testando. Só testando. Mas como é que você vai instalar um procedimento de segurança contra falta de fase? Aí existe um relé falta de fase. Nós temos aqui. Existe...
Aí ele vai detectar, ele vai fazer uma leitura constante se as 3 fases estão existentes. É o que tem na bancada de fase? Nós temos. 3. Nós temos vários lá. Né, um verdinho. Aí, tipo, se tiver faltando uma fase, ele vai ligar as outras duas? Se tiver faltando uma fase, aí você vai usar a lógica para acender um sinalizador. O circuito de comandos vai ficar funcionando, né? Aqui o acionamento vai ser como? O acionamento vai ter 2 tipos de circuitos. Um circuito de comandos, não se confunda, e um circuito de força. Esse circuito de comando é onde vai ter sinalizador, vai ter botoeira, vai ter disjuntor, vai ter toda a parte que o operador ele vai utilizar para realizar o funcionamento. E o circuito de força é onde toda essa lógica que ela vai acionar. Ela vai fazer o acionamento dessa lógica. Se concentra em mim, viu? Deixa a colega passar, ela ficou animada aí. Ó, entenderam? Então nós temos 2 situações aqui para fazer o acionamento, como é? Está sendo gravado, viu? Ó, nós temos 2 lógicas para fazer o acionamento. Eita, pô, gaiato. Nós temos 2 lógicas para fazer o acionamento. Pedrinho? Tudo em paz aí? Cava bom. Tá bom? Nós temos se ligar, né? Nós temos 2 lógicas. O circuito de comando e o circuito de força. Aí, gente, tá voltando àquela nossa ideia. Você tem lá um projeto de irrigação. Aí esse projetinho de irrigação tu vai fazer, colocar o temporizador, colocar o relé. Quais relés? Relé sobrecarga, que é fundamental para proteger o motor contra sobrecarga. Relé falta de fase, um temporizador para a bomba ligar, desligar na hora que quiser. Ou você pode automatizar mais ainda para controlar via celular, que tem dispositivo, tem possibilidades. Então o negócio vai avançando. Aí você monta o quadro, que é chamado de quadro de comando, o quadro completinho, no jeito. E você tem 2 possibilidades. Vende esse quadro para esse teu cliente, ou vende e instala esse quadro. Aí tu já deixa o kitzinho pronto no jeito. Já entrega, já vende a ele no jeito. Entendeu? É uma possibilidade. E ó, é alto, o investimento é alto. O retorno também é alto. Então é uma das áreas mais bem pagas. E quando se trata de instalações elétricas industriais, que aqui comandos elétricos é instalações elétricas industriais, o investimento é alto também. As indústrias pagam por isso, são necessárias. E sabe o que é que sai mais caro do que um projeto desse? Quando a bomba ou o motor, ele entra em defeito. Foi quando a gente também foi pro IF e eles pediram pro pessoal de lá fazer uma máquina, uma indústria de iogurte, pediram para eles fazerem um objeto para poder fazer o molde da garrafa do Danone. E isso. O investimento deles é bem alto, porque eles falam bem que o alto. investimento daquela máquina era muito alto e o material usado nela também. E aí onde está a jogada dos projetos. Quando tu vê que tem um protótipo robótico, uma garra, que vai fazer a tradução de libras para algo ser simples, direto e ao ponto, milhares de empresas brasileiras e de outros países querem financiar essa pesquisa. E também é de uma forma, até o momento está sendo de uma forma barateada, né? Por isso, até o momento a gente tem o que a gente tem. Essa é a jogada. Aí, imagina só, se está muito barato agora, mas a gente consegue ter um financiamento de uma empresa, como uma empresa multinacional, e eles vão dizer assim, ó, para manter vocês concentrados, eu vou pagar uma bolsa de R$2.000 para cada projetista e R$2.000 para o professor, para vocês fazerem só a pesquisa. E o que vocês precisam eu vou financiar. Não é uma realidade distante, é uma realidade existente. Foi tanto que o professor, das pessoas, dos 2 homens que vieram avaliar a gente, falou que a gente poderia correr atrás porque é um projeto muito bom
E que a gente conseguiria parceria com isso, porque de qualquer forma é uma ferramenta de auxílio, tanto na sala de aula como também pode ser usada em empresas e locais que também não sejam educacionais. E quando se trata de inclusão, né, a inclusão ela abrange o mundo inteiro, não é somente na nossa região, na nossa escola, mas sim a realidade toda. Principalmente porque hoje em dia tem pessoas que estão lutando a favor da inclusão das pessoas, né? Com algum tipo de deficiência ou algum... Tem. E só sabe quem tem. Só sabe que eu me refiro assim, à dificuldade maior. Porque falar é fácil. Não é? Falar é fácil. Mas você passar por aquilo é outra realidade. Então nada melhor do que conhecer quem passa por essa realidade. E devemos conhecer. E principalmente esses estudos sobre essa matéria é uma forma da gente aprender sobre a inclusão e como é o preconceito que essas pessoas passam. Exatamente. Então, voltando tudo isso aí, sobre esses conceitos, sobre a automação, a inclusão, que tem tudo a ver, né? Temos que dar valor, agregar valor ao que já existe e de uma maneira fácil e simples e buscar a nossa sobrevivência financeira em cima de tudo aquilo. A ideia da pesquisa é uma, a ideia dos projetos e você vender aquela ideia para o teu sítio na irrigação, porque existem, né? Quem é da zona rural aí que utiliza bombas, motores, possivelmente já perdeu um motor, uma bomba por acréscimo de carga, ela entrou em curto, queimou, e que nessa disciplina vocês vão ver como evitar isso, utilizando os dispositivos corretos. Só que a maioria das pessoas não utilizam os dispositivos corretos. Um relé de sobrecarga, quando você vê lá, a bomba está ligada direto na tomada lá. Não tem um relé de sobrecarga, não tem uma proteção, não tem um relé de falta de fase, não tem um sensor, não tem nada. Aí a bomba, o motor está ligado direto na tomada, ela entra em curto, ela queima, falta uma fase, sobrecarrega, e aí leva para rebobinar. Aí sai mais caro. Depois leva novamente para rebobinar. Um investimento que vai fazer de 2, 3 rebobinagens naquele motor, o motor não vai ficar o mesmo, não vai ficar tão bom. Pode ser que sim, pode ser que não, depende muito de quem vai rebobinar. E vai queimar de novo, porque não vai ter proteção. Ou compra outro, sem instalar as proteções. Aí faz o quê? Entra em curto novamente. Uma forma de não gastar muito, uma forma de economizar, e acaba gastando tudo. Mas tem outro porém. Falta de conhecimento. Por isso que essa disciplina aqui é muito importante. Se você tem esse conhecimento, você vai ser um projetista diferenciado. Você vai conseguir realizar um projeto diferenciado, com segurança, com qualidade, com eficiência, com acionamento das bombas dos motores. Se for trabalhar em subestação futuramente, pode ir. Quem tem interesse de trabalhar em petrolífica, né, as indústrias de petróleo, tem também acionamento de comandos lá. Então, se você for estudar engenharia de petróleo e gás, se não me engano é assim, também tem comandos elétricos na grade. A faculdade. Tu tem interesse, né? Ouviu falar, né? Pronto, tem também. Enfim, apesar que se você quiser entrar nessa área, entrando na elétrica ou em controle de automação ou em segurança, as chances são as idênticas. São idênticas. Porque o que vai, se tiver o quê? Cadê o braço, boy? Se tiver o quê? As 3 já. Sim, porque são áreas fundamentais, né? E mecânica também. São áreas fundamentais. Tudo, por exemplo, aqui na obra do complexo. Existe estrutura mecânica lá? Existe. Hã? Tu foi lá? Não. É um espaço enorme, cheio de placas solar. Show de bola. Eu acho que é uma das realizações da área. Você trabalhar com isso, com a eólica, receber bem. Tem de Milagres que trabalha
lá, tanto mulher como homem também. Tem. É um pessoal muito grande, eu já vi uma foto que o grupo é enorme. Nossa. Vitor, aquele curso de NRD que eu mais ideia online? Eu colhi essa informação porque os ex-alunos estão tudo querendo saber lá. Eu procurando o celular, hein, pra ver se responder onde o celular tá. Eu colhi essa informação, eu vou querer saber, mas eu vi que o horário é pela tarde. De 1 a 5. Aí já não dá pra vocês, né? Eu não sei se é dia de semana ou é final de semana, mas eu vou verificar. É lotado, aquelas turmas. É do meu irmão, ali é lotado. Lotado. Pode ter certeza ali que se tiver 60 vagas, 300, 400 pessoas se inscrevem. É muito mais do que o outro. E as aulas dele são legais. O cara ama fazer o que faz. Aqui do lado do autocarro, Era pago, né? Quanto? Pergunta depois quando aparecer, porque é pra vocês verem. Nossa, tive aqui de graça. É só pra você analisar. Mas se você for no Senai, em uma escola de curso particular, vocês vão ver que já é um pouquinho mais bem caro. R$400 por mês. Nessa faixa. Se tiver de graça, né? Tiver de graça. Mas nós vamos ver ainda um pouquinho mais de AutoCAD. Mas a galera gosta mesmo do que é pago. A qualidade não é a mesma, mas é pago. Aí, ó, tá tirando do bolso, então estudar um pouquinho mais, né? Quando se perde algo, aí diz assim, ó, perdi. Me manchou o sorriso, olha. Então vou perder, então vou me dedicar agora. Mas infelizmente é do ser humano. Beleza, gente? Alguma dúvida aqui? Alguma pergunta? Aí! Alguma pergunta a mais sobre comandos elétricos? Não? Posso apagar? Então nós vimos que semáforos utilizam comandos elétricos, utilizam automação, tem como fazer projetos de irrigação, tem como fazer projetos de acionamento de máquinas, de motores, de iluminação. Praticamente automatizar tudo. Tudo que você tiver interesse de automatizar é possível. Vai depender muito da visão do projetista, do conhecimento que ele tem de mercado, né? Conhecimento de mercado, que é o que? Você estudar, se qualificar, buscar novidades, se dedicar a uma aula dessa, não dormir. Porque o tempo passa rápido, aí depois perdeu a oportunidade, mas quem agarrou a oportunidade vai estar bem. E ó, na hora que você estiver sentadão lá, no seu terreno, lá na sua casa, aí analisa o que é de elétrico e veja o que dá para ser automatizado. Uma iluminação dessa dá para ser automatizada? Dá. Existem quais meios que possam ser melhores, que possam ser viáveis para automatizar? Sensores, atuadores, dispositivos, temporizador, enfim. Você vai analisando tudo isso. Sensor de presença. Aí você vai analisando tudo isso daí e realizando esses procedimentos. É pra mim, viu? Beleza? Na câmera ficou invertido lá, mas tudo bem. É o que nós temos aqui. Depois eu vou instalar um webcam aqui, dupla, virada assim pra vocês, pegando 360. Acabou covarde, hein? E outra pra mim. E vou instalar um aqui na testa e outro aqui no peito. E outro aqui nas costas. Hein, o negócio tá ruim, né, Ariel? Boa ideia, bicho. Trancar tudo aqui, ó. Bota ali as paredes de vidro. Ó, vamos aqui. Quais são as vantagens de estudar comandos elétricos, né? Temos como vantagens. Vimos que amplia as oportunidades de carreira, o conhecimento em comandos elétricos industriais é altamente valorizado em diversos setores da indústria. Toda indústria que tem automação vão utilizar comandos elétricos.
Então é muito valorizado em diversos setores, como manufatura, automação, setor de energia. Nós vimos na nossa visita realizada na subestação que tem a utilização de comandos elétricos, petróleo e gás, entre outras áreas industriais também. O que significa que você terá uma ampla gama de oportunidades de emprego e crescimento profissional. Então as áreas são amplas. Quando você vem falando de que entende de comandos elétricos, que compreende sobre os dispositivos, sabe como é a atuação de cada um, as oportunidades são maiores de empregabilidade e de sobrevivência no mercado. Mesmo que você não vá atuar diretamente no início. Mas imagina só, mesmo que você não atue na área diretamente, mas lá tem um problema, surge um problema na empresa, seja de produção, seja na linha de produção, seja em qualquer outro setor, e você tendo conhecimento disso daqui, você pode levar a chave da transformação da empresa e da tua vida profissional. Porque você tem essas habilidades e técnicas especializadas. As habilidades e técnicas em comandos elétricos vai te ajudar a aprender, né? Vai te permitir que você desenvolva habilidades e técnicas especializadas como o projeto, que já citamos no início dessa aula. Você vai ser um projetista, que é o grande forte do eletrotécnico, é projetar. Esse é o nosso forte. Quem se dedicou nessa última feira se ligou nisso. Veja só quantos projetos nós desenvolvemos aqui no final do semestre passado e nessas últimas semanas. Na feira, faltou apresentador, teve aluno que foi lá e apresentou outro, teve aluno que levou o projeto novo, teve projeto como o do Gideon que não foi exposto. Eu me liguei no dia, mas não foi exposto. É claro que você se ligou, né? Não foi exposto, mas o quê? Tínhamos projeto, nós tínhamos projetos sobrando. Nós já temos um projeto para o final do ano, que é o seu, o do semáforo, que o Ítalo vai aprender a montar. Vai estudar junto, fazer acionamento. Mano, e é outra diferença, bicho. Olha, o Miguel cantou. O que comandos elétricos pode ajudar? Miguel cantou. Miguel, ele pode muito bem fazer uma automação lá para o sistema de iluminação dele, para o sistema de fumaça da festa dele, para o sistema das caixas de som, ligar, desligar, tudo automatizado lá. Ele pode botar botoeiras lá e ele pisar nelas, no acionamento, nessas chaves e fazer o que ele quiser lá. Claro, se ele não tiver uma linha de produção, se ele não tiver uma equipe ampla para fazer tudo isso, mas se ele tiver uma equipe para fazer tudo isso, controle de som, controle de mesa, o cara para controlar a mesa, controlar a fumaça, beleza, se você tiver uma equipe. Mas não, ele com conhecimento de comandos, ele pode muito bem desenvolver isso portátil, fácil, onde ele chegar, abrir a maletinha, desenvolver lá, deixar os pedazinhos lá, no pezinho dele lá, perto, próximo dele, sem ninguém nem se ligar, e ele tá lá comandando tudo. Chegou lá, fumacinha subindo, iluminaçãozinha, os traquinhos de servão, não é não, Miguel? Essa é a pegada da vez, é a inovação, é utilizar o que você... Estou na frente, né? É utilizar o que você sabe a favor do que você tem, né? Do seu sucesso aí. O cara continua a ser músico, continua a ser cantor famoso aqui na cidade e vai replicando, vai aumentando. E às vezes a virada, a chave que vai dar a virada nele pode ser um projeto desse. Aí o cara imagina, Miguel cantor, se especializa nisso, ou qualquer outro, né? Se especializa nisso, faz esse kit. Um colega que também é cantor, os carinhas da pisadinha, os moleques da pisadinha vê isso daí. Aí diz assim, agora sim, os moleques da pisadinha, a maioria são meus ex-alunos. GG Teclas. É GG Teclas agora, é? E é? Ou mudou de tecladista? A banda é dele, É, lá de Aurora. É uma banda. É uma banda. É da JB. Hã? Eles tocaram no primeiro e segundo Electro-Robos. Tocaram lá. Ó, aí ele vai e desenvolve esse kitzinho lá, os caras vê, dizem, quanto foi que tu comprou? Eu disse, não foi eu que comprei não, eu fui montar. Aí pronto, o que ele faz? Vende. Aí vende, aí outra galera dos amigos lá, dos moleques da pisadinha vê, compra também. E aí as coisas vão melhorando, mano. Essa é a pegada da vez. Adquirir habilidades técnicas
se especializar e utilizar a automação a teu favor. Ainda dando continuidade, segurança aprimorada, comandos elétricos industriais envolvendo deslocamento de equipamentos, de segurança de sistemas elétricos de alta potência. Quando se trata de comandos elétricos, podemos trabalhar com potências mais elevadas, né? Motores. Os motores que nós temos aqui são de pequeno porte, mas na indústria tem motores maiores. Tem motor do tamanho dessa mesa aqui. Já tive a oportunidade de ver, tive a oportunidade de desmontar em um dos meus estágios. Motorzão do tamanho dessa mesa. Existem motores maiores do que uma mesa dessa. Aí imagina só, dá para ligar direto na tomada? É até brincadeira perguntar isso. Não dá. A potência já é mais elevada. Requer uma rede estruturada para isso. E além da rede estruturada, requer um acionamento estruturado. O cara não vai ligar à toa o negócio lá, né? Então, ao aprender sobre eles, você adquire conhecimento sobre práticas de segurança elétrica, minimizando os riscos e perigos associados ao trabalho com eletricidade. Então, já promove uma segurança a mais, tanto no projeto, no acionamento, na manutenção lá na indústria. Uma empresa de calçado utiliza comandos elétricos? Bastante. Para mover a esteira, existe um motor que faz a esteirazinha mover. Existe o acionamento e o controle que vai fazer com que a esteira pare. Existe um CLP, existe... que faz a costura, são máquinas também, hein? Tem como automatizar a máquina? Tem. Tem como automatizar as máquinas de costura industrial? Sim. Até em ônibus tem como. Até ônibus tem. Ônibus tem. O ônibus tem até aquele bipzinho lá, tem geralmente de estudante, tem a luzinha que fica lá e fica uns bipzinhos, um buzzzinho apitando. Tem como automatizar quase tudo, né? São pneumáticas. São pneumáticas. Os comandos elétricos e a pneumáticas, elas são aliadas. Lembra do que eu falei, o que é um cilindro pneumático e um cilindro hidráulico? A diferença do pneumático para o hidráulico é que o pneumático utiliza o ar e o hidráulico utiliza o óleo. Mas tem uma outra grande diferença. Vai ser só porque eu quero instalar com ar e óleo? Não. O pneumático, ele tem uma velocidade maior. Tá stand-by, né? Foi pra festa, né? Rapaz, cadê Ariel? Ei, mas o pneumático ele tem velocidade. Agora o hidráulico é quando você quer utilizar com força. Você quer utilizar para algo que necessita de força. Por isso que em caminhão. Aquelas prensas hidráulicas. As prensas hidráulicas. A retroescavadeira, ela tem. Por isso que o carro pega melhor de óleo. Tá, melhor de óleo. Né? Exatamente. A experiência é outro nível, hein? Exatamente, a experiência é outro nível. O que mais que vocês viram aí? O que mais vocês viram de pneumática, e hidráulica? Suspensão também tem uma suspensão hidráulica. Mas nesse caso aqui da automação eu me refiro quando existe o acionamento, né, da bomba ou do compressor. O compressor para o pneumático, a bomba para o hidráulico. Aqueles que tem na ponta de armário, ali é qual? Tem uns que é armário que tem uns negócios hidráulicos. Esse ali é para segurar. Tem uns que são a ar também, pneumático, né? Só que esse pneumático que eu falo, que é entrada alinhada com comandos elétricos, já vai ser a eletropneumática, acionamento por comandos. Talvez um pistão? Um pistão pneumático. Aqueles portão, também. Portão que tem uma pessoa. Portão? E água atrás. Para levantar pra cima. Eles, no caso, eles são de uma potênciazinha baixa, eles são monofásicos e é só questão de sensores mesmo. O motor liga
pelo controlador, ele tem uma plaquinha eletrônica que essa plaquinha ela faz o controle. Mas tem como automatizar também. Só que a plaquinha já é mais barata, né? Devido à alta escala de produção, ela já é mais barata. Para fechar com portas, beleza. Com portas? Sim. Ali são hidráulicos. Ali é uma força mais elevada. Aí entra comandos elétricos e a hidráulica lá. E todo o acionamento mecânico, né? Então todo acionamento. Eu quero automatizar. Comandos elétricos é automação. Aí ele entra em sincronia com outros sistemas. Porque na verdade você vai ter dispositivos de entradas, vai ter dispositivos de processamento. No caso, comandos elétricos puro, esses que nós vamos aprender nessa disciplina, ele pode ter processamento também, pode não ter. Aliás, ele vai ter processamento de todo jeito, né? Que vai ser o homem, é a interação homem-máquina e HM. O cara vai vir, apertar a botoeira ou a chavinha e ele vai ligar e vai acionar a carga. Ou eu posso ter um computador fazendo isso. Então eu posso ter a interação homem-máquina, ou eu posso ter uma interação mais automatizada ainda. O modo de processamento pode ser um CLP, pode ser um Arduino, pode ser um microcontrolador, pode ser diversos fatores, um inversor de frequência, um software star, e aí você vai conhecendo com o tempo esses equipamentos, essas máquinas, e vai fazendo o teu projeto de uma forma mais eficaz. Mas todas as cidades estão aterramento. Sim, todo equipamento elétrico que tem a possibilidade de ter fuga, ou seja, por algum material que seja condutivo, tem que ser aterrado. Está na NIBR 5410, instalações elétricas. Todo material que tem a possibilidade de conduzir deve ser aterrado. O aterramento é o quê? É você ligar aquela carcaça, por exemplo, aqui é alumínio. Ligar essa carcaça no sistema de aterramento para caso tenha alguma sobrecarga, caso uma corrente de fuga que venha ficar aqui, essa corrente ela é esperta, ela é muito inteligente, ela vai direto para a terra, para o aterramento. Sistema de aterramento próprio para isso. Ficou surpresa com aqueles bornezinhos verdes, né? Que viu nas bancadas? Não percebeu? E o cilindro hidráulico? Como é que ele fica? Eu sei. Vamos ver lá. Eficiência operacional. Sistemas de comandos elétricos industriais são projetados para melhorar a eficiência operacional nas mecânicas. Falamos muito aqui, quando me referia na esteira passando, quando me referia numa máquina funcionando, quando me referi na iluminação, num semáforo, quando me referi também, de que mais que eu me referi? Na irrigação, do projetinho da irrigação, da iluminação, das bombas, dos motores. Você pode projetar e otimizar sistemas que aumentem o quê? A produtividade. Quando se trata de automação, não é só porque eu quero automatizar, mas eu quero produzir mais. Eu quero que a máquina funcione, que acelere a produção, que tenha uma produção em alta escala, que tenha um controle melhor, que forneça uma segurança maior. Então eu tenho que pensar nisso tudo. Agloba tudo isso. Pensar fora da caixa. É. Então também atendem aos custos e melhoria a qualidade dos produtos. É porque vai melhorando os produtos. Se eu pedir para você fazer 10 projetinhos daquilo que você estava fazendo, você não vai sair com os projetos iguais. Então não vou ter uma melhoria. Eu não vou ter uma qualidade nesse caso aqui. Eu quero uma qualidade constante, eu quero uma igualdade nos projetos. E aí quando se trata de automação, eu vou conseguir ter uma linha constante de produção. Vocês têm que conhecer uma indústria, e como aqui a região ela é forte em calçados, nós temos que conhecer uma indústria de calçados. A do velho? Talvez, pertinho, né?
Pertinho deve ser bom. Na vez quando acontece acidente, porque aí quando um aciona o motor quando vai para fazer a costura, de vez em quando alguém vai botar a mão para pegar um calçado, aí acaba acontecendo. Foi o exemplo que eu falei, né? Foi o exemplo que eu citei. É comum. Pronto. Aí onde está a jogada? Imagina se você já ouviu falar que diversas pessoas sofreram acidente com essa atuação, não foi? Então por que não resolveram isso? Aí tu entra como estagiário lá, já vai sabendo o fator de melhoria, e aí tu desenvolve um projeto dentro, em cima daquela máquina existente, que vai solucionar um problema existente de fator negativo para a indústria, tanto que eles pagam os direitos dos acidentados, né, que tem que pagar direito, todos que vão trabalhar lá tem que ter carteira assinada, ou serão menor aprendiz, ou serão estagiários. Mas todos esses, menor aprendiz, no regime CLT ou estagiário, eles estão sobre o regime de segurança. E quando um funcionário ele é afastado, ele vai ter que entrar em cima dos seus direitos trabalhistas. E a empresa pede com isso, a empresa tem que bancar isso, vai bancar exames, consultas, cirurgia se necessário, tudo isso. Nós estudamos segurança do trabalho. Então elas têm... Qualquer. Inclusive a sua loja. Tu não tem ainda? Não. Inclusive a sua loja pode sim assinar uma pessoa. No seu caso, se você tiver microempreendedor individual, acho que pode assinar até uma carteira ou duas no máximo. Mas pode. Eu posso assinar a minha própria? Não. Aí se você tiver o microempreendedor individual, automaticamente você já vai como se fosse vinculada. Automaticamente já vai. Já tem 18? Não. Eu acho que a partir de 17 pode. Tem que consultar. Mas pode. Aí você já vai contribuindo. Se chegar cedinho, já vai contribuindo. Aí quando tiver lá seus anos aí, já vai ter uma contribuição a mais. Além do que as outras que você vai ter. Entendeu? Aqui é outra empresa que eu trabalho. Mas é uma boa. Pode ter mais? Pode. Sim, todas as empresas que eu trabalho. Ah, então, se você tiver 3, 4, 5, se você der de conta, né? Que a situação é essa, se você der de conta, aí você consegue. Não me pergunte como eu dou de conta, eu sei que só durmo depois da meia-noite, depois que as outras aulas acabam, depois que os final de semana tem projeto para vender. Mas não é proibido não. É porque esses detalhes eu vou repassar para os carinhas que faltaram. Aí vai dar tudo aqui, ó. Aí eu passei, resolução de problemas. Gente, nós falamos de resolução de problemas quando o Gideon citou o exemplo lá de acidentes em indústrias, fez um alinhamento diretamente com esse tema. Aprender comandos elétricos industriais ensina a diagnosticar e solucionar problemas de sistemas complexos. Essas habilidades de resolução de problemas são altamente valiosas e podem ser aplicadas não apenas na área elétrica, mas também em outras disciplinas. Então, resolução de problemas, mano. Tu entra como estagiário numa empresa lá e vê que tem um problema sério acontecendo e já vem sendo replicado, repetitivo. E tu vai como um estagiário que vai lá para aprender. Claro, junto com a equipe já existente, faz um projeto, automatiza aquele negócio mais ainda e às vezes é só uma botoeira a mais para ser adicionada. E quando você vai fazer o problema, pode até garantir seu emprego, né? Dá para ver, né? Solucionando o problema que está lá no teste. Mas já garante, já vai com diferencial. Aí às vezes é só uma botoeirazinha a mais que você vai colocar, às vezes é um sensorzinho a mais. Mas quando vocês têm conhecimento,
que é abordada aqui, aí tudo facilita, porque tu vai ter a visão, tu vai ter as habilidades e tu vai conseguir resolver os problemas existentes naquela situação. Autonomia profissional também é uma grande vantagem de estudar comandos elétricos. Conhecimento de comandos elétricos industriais permite que você trabalhe de forma mais independente e tome decisões controladas sobre projetos e manutenção elétricas em ambientes profissionais, industriais. Então você vai ter autonomia de como prosseguir, de como elaborar um projeto, de como elaborar uma manutenção. Você viu que tem esse problema lá na indústria, então vamos aqui, ó, por esse caminho melhorar, adicionar uma botoeira a mais, adicionar um item de segurança. O motor está sendo rebobinado porque está queimando diretamente. Qual o erro? Geralmente a galera julga a instalação, mas é a rede que vem energia demais. Não, está faltando dispositivo de proteção. Está faltando dispositivo de proteção e nem todos conhecem esses dispositivos. Tipo, como o Gideon disse que é fácil, a pessoa só ir lá colocar a mão e acontecer um acidente, poderia colocar também uma tela de proteção, dificultando a passagem. Tela de proteção, que você pode vir aqui numa gráfica, comprar um acrílico lá, mandar cortar o acrílico e colocar lá em frente. É uma proteção. O cara não vai estar lá. Mas tem operador que vai tirar essa grade, mas ele tem que ser treinado. Não adianta você só colocar algo para barrar lá e não treinar quem vai operar. Quem vai operar tem que saber, tem que expor também as suas dificuldades, as suas facilidades naquele ambiente, porque se não tiver esse conhecimento, essa troca de conhecimento, nada vai adiantar. Você sair de Milagre, chegar lá no Juazeiro e dizer, o erro aqui é a botoeira e nós vamos botar aqui um sinalizador aqui, nós vamos colocar também um acrílico aqui. Aí o operador, ele tem escolha? Não, vai lá. Aí o operador, depois que você sai, o que ele faz? Ele tira o acrílico, tira a sinalização e volta a fazer a mesma coisa. Aí não dá. Aí tu tem que fazer um treinamento com ele. Tu já vai vender em cima do teu kit. Ou se tu for estagiário, tu já leva um projeto. Projeto aqui, ó. Já tem uma aulazinha no slide, apresentando treinamento, segurança. O que é que pode acontecer? Tu já mostra lá uma mão. Tu já mostra uma mão lá, doce de goiaba, do jeito, entendeu? Já mostra a realidade, que até ele vê e diz assim, ó, é assim. Nós queremos evitar isso. O projeto tá para aqui, para isso. E tu inclui ele. Principalmente se o cara for das antigas. Se o cara for antigo, ele vai pensar, não, esse menino aí, essa garota tá chegando aqui com amp danado, com energia danada, vai, ó. Tem muitos que pensam isso, e não é. Vão vir todos somar. E você diz, ó, vamos junto nessa, vamos fazer esse projeto comigo, nós vamos junto aqui, vamos evoluir as habilidades que você já tem, quero aprender junto contigo. Humildade acima de tudo, né? E você vai, meu amigo. E são aprendizados também. Eu tive colegas assim. Tinha um que tinha bem uns 20 anos de experiência lá. E eu não tinha nem 3 dias de experiência. E eu tive que trabalhar com ele, com o chileno. Tive que trabalhar com ele. Esse complexo foi a aula. Esse complexo foi a aula. Entre Abaiara e saem naquela rodovia. Não tem? É comum ter. Mas temos que estudar, ter paciência e buscar caminhos. Ainda estudando uma das vantagens de estudar comandos elétricos, vai acontecer uma melhoria de produtividade. Comandos elétricos industriais são usados para automatizar processos e controlar máquinas. Ao aprender a projetar e programar esses sistemas, você contribui para a melhoria da produtividade da indústria, tornando-se um ativo valioso os empregadores. Alinhou com o que a gente estava conversando nesse instante. Nós falamos sobre segurança, sobre produção
melhoria da produtividade e que você vai se tornar um ativo valioso para os empregadores. Existe uma situação grave acontecendo, existem problemas acontecendo e você, com o seu conhecimento, com as habilidades, você vai resolver isso em cima dos seus projetos. Uma grande vantagem: salário competitivo. Quem sabe projetar tem um diferencial. O salário é competitivo. Falando de projeto, mano, eu falei para vocês do projetinho de irrigação, que é uma das dicas, mas você pode entrar em outros tipos de projetos. E aquele projeto que a gente fez no estado? De início eu tinha ideia de envolver comandos elétricos, é que nós não tivemos tempo. E nem na época tínhamos laboratório. Mas aquele projeto dava para ser um projetão. Ele foi grande. Que era de irrigação, né? Era de irrigação. Eu já pensei nisso. Que incluía a ideia do Ítalo, a ideia dos meninos aqui do Hugo e seus colegas, quem mais? Cristiano, João Vitor também, né? Que incluía outras ideias também. Aí já ia somando todas aquelas ideias, fazendo análise de solo, qual solo bebe mais, qual tipo de fruta, qual tipo da irrigação, o horário, a automação da irrigação, o horário que ia iniciar, o horário que ia desligar e tal, e tal, e tal. E a gente ia dando continuidade. É um projetão. E que tem tudo a ver com a automação, com as ideias, com a nossa realidade. Mas voltando aqui, ó, salário competitivo. Além de você trabalhar na indústria, você pode ser um vendedor. Além de vender o teu produto, tu pode ser um treinador, ensinar como montar, porque tu não precisa instalar. Tu é só uma pessoa. Se tu vender isso em escala, aquele teu produto em escala, ó, contador, ele serve para fazer o acionamento do motor, não serve? Já existe. Tu vai dar uma serventia para aquilo. Tu vai colocar lá, ó, para ligar. Tu vai colocar aqui dali para acionar. Acionar o quê? Não sei, vai ser você que vai comandar isso aí. Vai ser você que vai definir o que aqui dali vai servir. O ar-condicionado tem comandos elétricos. É esse. Se você abrir esse ar-condicionado, claro, vocês não vão fazer isso, mas você vai ver que tem contactor trifásico ali. Tem diversos, se não me engano são 3 ali. Licença, professor. Lá, pessoal, licença. Eu vou dar um pause aqui. Vamos automatizar aquele projetinho. Vamos iniciar. Eu pretendo iniciar aquele projeto do zero novamente, viu? Aquele projetinho ali, se você pensar, dá para vocês vender isso daqui, fazer uma automação na sua própria casa, seu próprio quarto. Não precisa ser a casa completa não, mas no seu quarto você automatizar uma lâmpada, 2, 3 tomadas. Meu primeiro ele comprou, acho que no Mercado Livre, ele comprou uma lâmpada que é conectada com o aplicativo do celular, aí ele liga a lâmpada, desliga, coloca as cores que ele quiser, mas é uma lâmpada específica. Tem. Tem com Arduino, com ESP32, com Orange Pi. Um aplicativo também que é para controlar o ar-condicionado, só pega Shell. Tem. Então, é só você clonar o receptor dele e você colocar, no meu caso, assim, o que é que eu pensava? Eu não sei aqui, mas lá de Aurora, cada salinha tem uma tomadinha com ponto de internet que não usa lá. Aí eu sei, lá eu conheci as instalações de lá e eles iam todos para um provedorzinho que tem, que eu tinha numerado todos os cabos de todas as salas. Aí eu tava com tudo na mão, só que o ar-condicionado, ao invés de ser atrás, é na frente. Aí a tomadinha fica logo embaixo do ar-condicionado. Aí o que foi que eu pensei? Eu não vou modificar nada. Eu vou só instalar um Arduino Mega, que ele tem mais portas. No mínimo tu tem que saber disso, né? Ele tem mais portas. E aí eu instalava o Arduino lá, mandava uma fonte de tensão, queria só o sinal dele. E fazia essa ideia do aplicativo da Xiaomi, que na verdade é um clone de controle. Aí eu ligava e desligava o ar-condicionado. No Brejo eles têm, eu não sei se é uma máquina, eu acho que é uma máquina. Eles têm um bichinho que ele lê QR Code. Aí quando você entra todo mundo, cada aluno tem um cartãozinho. Aí quando você entra na sala, você já marca assim, quando o professor entra, você marca a sua presença nesse cartão. Eu tava pensando em fazer algo semelhante,
Mas eu sei que vocês não iam gostar. Ia gerar polêmica. Eu acho. Era uma... Eu achei esse negócio bem interessante, porque quando minha prima me contou, ela estudou no prédio dela, meu primo e os 3 filhos de tia. E eles estudaram lá, eles me contaram que cada um tinha seu cartãozinho. Eu acho que é interessante, porque você entrava dentro da sala e marcava sua presença. Era, eu pensei em tempo real, eu pensei um pouquinho mais além. Mas eu tava com esse pensamento ano passado, só que eu não sei se eu vou dar continuidade. Mas era instalar uma câmerazinha, essas câmeras em cada sala ia ter. Eu acho que só pode fora da sala, não pode brincar. Não, pode, questão de segurança pode. Mas eles não falaram que aqui não pode comprar lei lá na câmera dentro da sala. Não é nada. Aí também já é demais, né? Mas pode. Mas a minha ideia era colocar ela aqui, aí preste atenção, ia mapear vocês no mapeamento de sala. Aí automaticamente, caso quem saísse da cadeirinha, já cairia a ocorrência automaticamente via sistema. Automaticamente via sistema. Se o aluno saísse para beber água e demorasse demais, automaticamente vinha a ocorrência. Mas se fosse para criar. Ia ser um bocado expulso, então. Mas Se o aluno tivesse dormindo, ia ser reconhecido também. se fosse para criar, eu acho que teria como assim. Como a gente estava utilizando o negócio do lixo eletrônico, a gente, é um projeto de estar utilizando o lixo eletrônico, poderia pegar por eles, começar a juntar as peças por eles e automatizar com um Arduino ou com uma peça aí que às vezes sabe. Mas o que acha da ideia de automatizar a sala? Uma câmera. Automaticamente todas as frequências seriam feitas em tempo real. O aluno saiu, não voltou. Seria odiado, hein? É mais educativo. É legal. Muito bom. Tá ali dentro do site do O que achou, Daniel? Não, vai não. Por que, rapaz? Até o cabo chegar atrasado no ônibus, vai lá lascar. Não, ele pode. Pode. Mas aí se dormir, meu amigo. Ó, inovação tecnológica. A indústria está em constante evolução com novas tecnologias emergindo regularmente. Aprender comandos elétricos industriais permite que você esteja na vanguarda das inovações e que contribua para o desenvolvimento e implementação de novas soluções. Como eu falei no início da nossa aula de hoje, muitas empresas estão aí buscando soluções, buscando a inovação, buscando financiar projetos. Eles não vão financiar à toa. Eles vão financiar a fim de que você realize a pesquisa, que você tenha uma contribuição, o projetista vai ter uma contribuição e eles vão ganhar muito em quesito de segurança e produção. E a satisfação profissional. Dominar comandos elétricos industriais pode ser gratificante, pois você verá os resultados tangíveis de seu trabalho em sistemas industriais em operação e experimentará a satisfação de resolver desafios complexos. Então, depois de nós termos estudado sobre as vantagens de comandos elétricos,